Agora a gente vai falar de algo que a imprensa não está falando aqui no Brasil. E nem os atores globais, nem aquela classe artística maravilhosa da lacrosfera global, do Projaquistão. Vamos colocar um vídeo sobre o que está acontecendo hoje na Amazônia, em Manaus. Vamos lá. De lágrimas, porque uma situação dessa não tem como a gente se conter. Água, Vivi, corre! Se não tiver água, a gente não apaga! A cada segundo, o fogo deixa a terra arrasada. É todinha minha família. É irmão, é irmã, é sobrinho ali do outro lado. Tudinho. Só que tem sido bastante recorrente aqui, esse susto, essa correria. Já tinha acontecido tão perto da sua casa? Não. Essa é a primeira vez que acontece isso aí. Uma vez aconteceu, mas não ficou tanto assim, foi há muito tempo. Até meu pai ainda era vivo, minha mãe, todo mundo correu. E apagou tudo, né? Mas dessa vez não tem, tinha muita água, agora não tem água, não tem nada exposto, tá tudo seco aí. Se o pior acontecer, a senhora tem pra onde ir? E se eu pra casa da minha mãe, ali da minha irmã. Mas eu não queria que acontecesse. O pouco que eu sei, tá tudo aqui dentro dessa casa. Nós temos também a imprensa falando sobre a fumaça, agora é a fumaça em Manaus, pressiona o governo Lula. Coloca essa manchete do Estadão, que está sensacional. A fumaça em Manaus pressiona o governo Lula e a Marina Silva, ela reage culpando Bolsonaro, meus caros. E esse post da Bia Kicis é muito engraçado. A culpa é dela e ela coloca quem ela quiser. Perfeito. E a gente tem, olha só, o ano passado e esse ano, uma foto que a gente publicou inclusive no Instagram do Fio Diário, o ano passado e como está a situação de Manaus hoje. Isso daí não é esporádico, está assim. As pessoas estão andando de máscara na rua, não conseguem nem respirar direito. E, claro, né, a Marina Silva, a gente tem uma foto dela falando que a culpa é do Bolsonaro. Eu acho bom colocar a foto da Marina Silva porque explicita muito o que está acontecendo. É isso aí. Eu e a mamãe! Quem? A culpa é do Bolsonaro! Eu e a mamãe! Não é a mamãe! E aí, Holiday? O que você acha disso? E ó, eu vou deixar uma coisa muito clara, tá? Eu não atribuo necessariamente isso daí à intervenção humana. Você tem várias situações na Austrália, na África, que acontece. São situações de crise que têm que ser enfrentadas. Mas o mais interessante é o alarmismo insano que a gente viu, a atribuição de culpa a Bolsonaro, Ricardo Salles. Ricardo Salles era, Nero. O cara incendiava, ele olhava uma madeirinha e queria botar fogo. Nero foi ótimo. Ele queria meter querosene, o cara era um incendiário, o cara era maluco. E hoje, ninguém tá falando disso, ninguém. Greta, Leonardo DiCaprio, Globo, atores, atrizes, Globo News, zero, acabou essa discussão, não é mais relevante, Holiday. Exatamente, você colocou o ponto exato da coisa. Talvez não seja, nesse caso específico a gente ainda não sabe, mas pode ser também uma mistura de coisas, né? Mas talvez não seja resultado de uma ação humana. Não necessariamente alguém foi lá, tacou fogo na floresta e isso aí se espalhou para toda a cidade. Pode ser que tenham colocado fogo em um pedaço, queimas naturais tenham acontecido em outro pedaço, isso tudo tenha se juntado, formado essa grande fumaça, enfim, isso a gente ainda vai descobrir. Mas a maneira como a mídia trata isso é completamente diferente. Primeiro, agora, né, você está tendo uma discussão sobre mas qual foi a causa? Né? É preciso ver as políticas públicas de combate a essas queimadas, como é que está avançando. E a ministra do Meio Ambiente, o que tem a dizer? Não, ela culpa o governo anterior e tudo mais. Mas está certo isso depois de 10 meses desse atual governo ainda culpar o anterior, veja bem, não sei o quê. Agora, no governo Bolsonaro, não eram questionamentos, não havia questionamento, eram acusações,
Simplesmente acusações. Ricardo Salles mandou tacar fogo na floresta. Prendam ele. Era isso. Simplesmente isso. Abre um inquérito na PGE. Cadê a PGE que não faz nada? Cadê Augusto Aras? Inquérito não anda. Polícia Federal para cima dele. Operação, busca e apreensão, cacete. O cara tá botando fogo na floresta. Cadê o Supremo? Cadê o Supremo? Supremo! Protesto na rua, ou caos. Por quê? Porque Salles estava colocando fogo na Amazônia. E agora a gente não vê mais todo esse alarde. Agora nós vemos questionamentos. Veja bem, tem que ver por que isso acontece. Ministra, a culpa é do Bolsonaro. Pode ser. Quer dizer, o tratamento da mídia, você percebe que ele é claramente partidário. E a situação hoje está muito pior do que estava no governo Bolsonaro. Nós já tivemos as notícias desde o início do governo. Aí, óbvio, né, no início do governo, fazia um pouco mais de sentido você jogar a culpa no governo anterior. Primeiro mês, as queimas aumentaram. Aí tá. Aí passou uns 4 meses, as queimadas também aumentaram no Cerrado, não só na Amazônia, aumentaram no Cerrado. Não, mas calma aí, ainda é resquício do governo Bolsonaro. Agora, 10 meses depois, a ministra do Meio Ambiente culpar o governo anterior, aí já é sacanagem, né? Aí já é realmente muita sacanagem. E é nesses momentos em que as pessoas começam a perceber que havia, sim, um discurso acima de partidário. Não se tratava de uma discussão sobre o meio ambiente, não se tratava de uma discussão sobre a preservação da Amazônia, era simplesmente a procura de motivos aleatórios para derrubar um governo de direita. E naquele momento se encaixava perfeitamente a ideia de que um governo de direita era contra o meio ambiente, era contra a preservação da Amazônia. Quando, na verdade, o que o Bolsonaro estava tentando fazer, o seu governo estava tentando fazer, era preservar a soberania nacional do Brasil, que inclusive depois o próprio Lula reclamou, que havia uma excessiva tentativa europeia de tentar intervir em assuntos nacionais brasileiros sob o pretexto de estar querendo proteger a Amazônia. Então, pera lá, vamos proteger a Amazônia sim, mas ela está dentro de um território brasileiro e o Brasil tem soberania sobre esse território. As constantes intervenções ou a tentativa de governar de fora, principalmente vindo de países que são muito mais, que emitem muito mais poluição do que nós, é um assinte, é um desrespeito à nossa soberania. Esse tipo de discurso foi colocado como desrespeito ao meio ambiente e agora a gente está vendo aí que não é uma questão de governo. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.